Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 24 de outubro, Ibovespa fechando aí o pregão bem, uma alta aí superior a 0,6%, bom fechamento, vou falar mais a respeito nessa análise, além de mini índice, mini dólar, vou abordar uma série de ativos, recomendação de compra no pregão de hoje, encerramento de uma operação e falando das operações que estão em aberto e atendendo também pedidos de análise de vocês que foram registrados aqui na última análise de fechamento do pregão. Bora lá. Lembre-se de, no decorrer dessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha. Agradeço demais aí por sua valiosíssima atenção aqui no canal. Seguindo então, o Ibovespa fechou o pregão com alta de 0,65%, proporcionando um sinal de fundo. Depois de um movimento de baixa, quebrou a sequência de máximas descendentes e conseguiu fechar acima. Aqui, a superação acima da máxima do pregão de hoje confirma um movimento de alta, apesar de estar ainda abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos. Mas essa confirmação gera uma expectativa de poder ter algo maior para cima. E o que isso submete? Se isso aqui, a gente falando do Ibovespa sendo uma média, faz sentido ali pegar um ou outro ativo que esteja fazendo algo parecido e se buscar alguma operação de compra aí para o próximo pregão. Então, são alguns ativos, eu vou comentar um que eu passei recomendação de compra no pregão de hoje, mas, enfim, tem outros ativos aí no gatilho para o próximo pregão. Seguindo para a gente falar então aqui, lembrando, tendência de baixa no Ibovespa, sinal de alta em cima da região importante de suporte que já venho mencionando aqui, dá para ver melhor pelo gráfico semanal. Aqui essa região inteira é uma região importante de suporte. Então aqui, se for para tomar risco, é o primeiro ponto onde o stop ficaria aqui para baixo. Se recuar aqui, aí aumenta a probabilidade de ter algo maior para baixo no índice Bovespa. Seguindo para a gente falar então aqui das ações, do mini índice, desculpe, dos futuros. Ó, olha só também o mini índice gerando sinal de alta no gráfico 60 minutos. Veio, depois de muita briga, veio trabalhar acima dessa região aqui, ó, depois de muita briga entre compradores e vendedores, ó, várias horas de pregão, conseguiu gerar realmente um movimento forte, que de definição que trouxe oportunidade de compra e vindo agora para buscar essa região aqui de resistência. O fato é que criou um viés um pouquinho mais positivo. Chegando nessa faixa aqui, ó, que é uma região ali em torno dos 132, 120 a 132, 220, bateu aqui nessa região e proporcionou algum sinal de baixa, eu olharia para buscar a operação de venda, topo descendente ou até mesmo pivô de baixa. Abriu subindo, ou o ideal é assim, abre caindo e depois reverte para cima, aí melhoraria para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou mesmo pivô de alta. Olhando até para um gráfico de 10 minutos, ó, tá vendo o movimento aqui que eu comentei de um candle lá de indefinição que parou aqui, que proporcionou sinalização para se buscar a operação de compra. Aqui que eu falei, abrir caindo, ó, fazer isso aqui, ó, e gerar um sinal de alta, algo semelhante que aconteceu aqui, algo parecido, não precisa ser igual, ou ficou aqui de forma lateral mais tempo e depois gerou pivô de alta, também possibilidade de arriscar uma operação de compra. Tá? Então essa seria a ideia aí de, enquanto se mantiver principalmente acima desse patamar aqui, ó, não vier a quebrar essa estrutura de alta, movimentação de correção aqui focaria um pouquinho mais em compra. Lógico que se abrir caindo e proporcionar topo descendente abaixo da média, dá para se buscar uma operação de venda no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para a gente falar aqui do dólar, dólar no pregão de hoje, confirmando aí o seu processo de correção que a gente já vem comentando nos últimos pregões, após testar região importante aqui de resistência desse gap aqui de baixo. E essa correção vem aqui em busca de patamar de suporte, que é na faixa dos 668 e depois a média móvel que está no faixa 658. Então, olhando para o gráfico de 60 minutos, o dólar veio hoje aqui, abriu para cima, volta a fechar abaixo das médias, também proporcionando a possibilidade de venda aqui nessa região, deu um movimento forte para baixo, saiu daquela região ali, ó, que era um patamar, olha só que eu tinha comentado, região importante de resistência da congestão, bateu lá, perdeu força, veio para baixo, agora passou bem forte para baixo dessa região. Caminho mais provável é testar o próximo nível de suporte ali na faixa dos 660, por volta de 660 a região mais relevante nesse primeiro momento. Aí abaixo dessa região seria lá na faixa 637. Aqui gerou alguma correção no G60, no G30, o topo descendente foca novamente em venda. Olhar para um gráfico de menor periodicidade, o ideal seria para venda, se abrir caindo, eu não abriria venda de cara, porque já tem um movimento muito longo para baixo. Se a ideia é pegar um pedaço de um movimento de queda a favor da tendência do gráfico de 10 ou de 5 minutos, o ideal é que seja preferencialmente no início desse movimento de baixa.
Então, após uma correção como aconteceu essa aqui, girou sinal para baixo, fica mais interessante para você arriscar uma operação de venda. Olha só que interessante nessa operação especificamente, ó, bate em nível de preço que ali para trás era fundo, aqui virou topo, aqui fundo, fundo novamente, bate lá e gera sinal de baixa, apoiando mais a operação de venda. Gerou o movimento para cima, testando esses dois fundos anteriores, até uma região ali na faixa dos 685, dá para olhar com carinho ali para buscar operações de venda aí nessa região, em termos de topo descendente. Passou a subir aqui, gerar fundo ascendente acima da média, dá para apoiar um pouco mais, com um risco um pouco maior, a operação de compra, mas eu olharia um pouquinho mais para venda após alguma correção. Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma alta de 0,67%, conseguindo quebrar a sequência também de máximas descendentes. Não foi um candle tão relevante, mas o fato é que se superar essa máxima, aumenta a chance de ter algum processo de recuperação. Quando eu falo não foi tão relevante, é porque não conseguiu fechar acima de nenhum nível de resistência, nem da máxima do pregão anterior, o Ibovespa conseguiu fazer isso. A Petro continua dentro de um viés de baixa, mas a superação da máxima do pregão desta quinta-feira, 36,03, aumenta a chance de ter algo maior para cima. O ruim aqui está só a relação risco-retorno, no sentido de stop é essa caixinha aqui, desculpe, é essa caixinha aqui, e tentando pegar algo para cima já tem uma média muito próxima, então a relação risco-retorno não está tão legal em Petro. Vale 3 fechou o pregão de hoje com alta de 0,59, não conseguiu ainda quebrar a sequência de máximas descendentes, não conseguiu voltar para cima dos R$ 60. Então ainda tem um risco maior de se buscar uma compra, por exemplo, nessa superação de máximo, ou nessa aqui, com stop aqui, porque a média está mais próxima aqui do papel. Eu diria que seria mais interessante agora, no sentido de operação com a expectativa maior de subida, que gera uma expectativa maior de subida, seria essa ação conseguir proporcionar sinalização de alta já acima da média móvel exponencial de 10 períodos, que seria um indício de um fundo ascendente lá no gráfico semanal na próxima semana. Depois de Vale 3, eu vou falar aqui de CSMG3, essa ação acionou a minha saída aqui, que é uma operação de venda, ela terminou rompendo essa região aqui, ou seja, em vez dela andar aqui para baixo, como aconteceu aqui, ó, bateu ali na média, veio aqui para baixo, bateu novamente, gerou sinal de baixa, mas ela aqui reverteu para cima esse sinal de baixa aí, que era a favor da tendência. Essa operação, então, da CSMG3 proporcionou aqui uma perda de 1,94%, capital total uma redução de 0,49%. Eu abri uma posição de compra no pregão de hoje em cima de CIAB3. Eu recomendei dois ativos para compra. Um executou, o outro não executou. O que não executou está lá no aguardando ainda, continua válida a operação. Se eu mudar de ideia, eu mando aí a mensagem para você que está dentro do aplicativo DV Invest, você vai saber qual é o... Você já sabe qual é o papel que eu recomendei. O que eu recomendei também que executou, que foi CAB3, é por isso que eu estou mencionando aqui. Se o próximo, se o que eu recomendei hoje executar, aí eu falo na próxima análise de fechamento do pregão. Então aqui executou a entrada, a superação da máxima desse candle, uma compra executada, ativo subiu muito bem no pregão de hoje, 5,18%, vamos ver se ganha mais força aí para cima, ativo está dentro de uma tendência de alta em todos no gráfico de diário e também no gráfico semanal, curto a médio prazo. Então são dentro de um viés de alta lá, ó. Vem aqui, ó, bate até algo semelhante ali, ombro, cabeça, ombro invertido. Então rompeu aí para cima, vamos ver se ela dá sequência aqui para cima. Todos os detalhes do ponto de entrada, stop, objetivo, relações com retorno, está tudo lá dentro do aplicativo DV Invest. Acessa aí app.dvinvest.com.br ou você pode também acessar via celular, iOS ou Android. São Martinho, uma operação de venda que a gente segue aqui vendido, fechou em leve alta de 0,19%, nenhuma mudança. Fleury fechou em alta de 0,26%, também por enquanto nenhuma mudança em relação a essa posição de venda. A Redditor fechou aqui com alta de 2,04%, então aqui está num ponto importante, a gente tem uma operação de venda rodando aqui, está em cima ali da média, vamos ver se vai ganhar força aí para cima, mas seguimos aí sem nenhuma alteração por enquanto. Depois de Redditor, vou falar de PK3, que fechou hoje em queda de 2,71%. A gente segue comprado, o preço de entrada nosso está abaixo aí do que o ponto que ela se encontra, mas teve um bom recuo, não mudou ainda a tendência, não mudou a expectativa, vamos ver se ela no próximo pregão, para quem está de fora, por exemplo, abre a possibilidade de se buscar uma entrada, se ela proporcionar algum sinal de alta aqui no gráfico de 105 minutos. Se ela fizer algo assim, ou se ela quiser aguardar um rompimento, romper essa região aqui. O outro papel aqui para a gente falar agora, os demais papéis para a gente falar primeiramente, os dois aqui de destaque no pregão de hoje em relação
Ativos que estão dentro do Ibovespa, quem mais subiu, quem mais caiu no pregão. Primeiro, quem mais subiu? Lojas Renner. Subiu aí 4,84%. A ação conseguiu ganhar bastante força aqui para cima, rompeu essa máxima, fechou acima da média. A tendência que está indefinida, pegando aqui um topo mais baixo, fundo mais alto, mas de maneira geral, olhando por um prazo maior, fica com a expectativa de poder ganhar algo, conseguir romper essas máximas aqui. Entrada aqui nesse ponto, meu mouse está tendo alguma falha aqui. Entrada aqui nesse ponto, com stop aqui embaixo, o stop fica muito grande, a entrada fica muito próximo desses dois topos. Qual seria a alternativa? É descer um prazo operacional, como por exemplo o gráfico 105 minutos, e monitorar alguma correção, alguma lateralização, pivô de alta, enfim, alguma forma de buscar uma entrada com um stop mais curto do que seria esse stop pelo gráfico diário, um stop mais longo, e até mesmo uma confirmação extra que aumentou a chance de romper os dois topos e andar muito mais aí para cima. Seguindo para falar agora de IRBR3, que foi destaque de alta no pregão de ontem. Eu até mencionei, poxa, eu perdi a entrada aqui. Se eu tivesse feito a entrada, eu estaria vindo para fechar abaixo do meu preço de entrada no pregão anterior. Eu mencionei ontem para vocês. Agora, qual a minha alternativa? Igual eu estou falando em Lojas N, é olhar para um gráfico de 105 minutos e avaliar a possibilidade de entrada de um fundo ascendente. Gerou o fundo ascendente? Não. Próximo pregão, vou dar uma olhada? Sim, vou dar uma olhada. Não foi legal o que aconteceu. Você tem uma grande barra de alta e você devolve mais do que 50% do que subiu aqui, já não é um sinal legal, já não é um sinal tão interessante. Então, por esse motivo, monitorar de perto ali alguma possibilidade de compra aqui após o fechamento de um candle do gráfico 105 minutos com nova máxima na sequência para tentar arriscar alguma compra no papel, falando em termos de swing trade. O outro ativo, Banco do Brasil, falando agora dos pedidos de análise. Banco do Brasil fechou aqui na estabilidade, mais 0,11%, ainda abaixo da média. Superação da máxima desse candle traz uma expectativa de ter algo maior para cima, mas ainda assim, a minha impressão é que daqui para frente, a minha leitura, né, que daqui para frente ela está fazendo um processo de correção ainda mais fraco do que foi a queda. Se eu pego só aqui, ó, dessa máxima aqui, ó, então tá abaixo desses, são os últimos 3 a 4 candles da queda e já tem vários candles aqui andando de lado. Então vai dando indício de poder ter algo aqui para baixo. Entrar comprando aqui com stop aqui para uma região de topo aqui, não me agrada muito fazer essa entrada. Então eu aguardaria sinceramente a Banco do Brasil para fazer compra de swing trade, preferencialmente aí acima dos R$ 26,90 a R$ 27, para dar algum indício mais forte aí de subida no papel. Quem tiver comprado tem a opção de colocar o stop aqui abaixo das mínimas desses dois candles aqui de indefinição, que ficaria ali abaixo dos R$ 26,17. CXSE3 é algo parecido que eu estou comentando em BBAS3. Olha só esse movimento de baixo aqui. A tendência do gráfico diário é de baixo. Teve uma linha leve, tentativa de subida, caiu mais forte, sobe mais fraco do que foi a queda, cai e está subindo mais fraco que a queda. Está entre as médias, que pode terminar saindo aqui para cima, mas de maneira geral seria um ativo que também eu aguardaria algum indício de força aqui para buscar compra na sequência em algum teste de suporte, que é basicamente ali no gráfico semanal ocorrer realmente o retorno ali para cima da média e no diário gerar sinalização de alta para aumentar a chance de ter esse movimento de subida no gráfico semanal. Então, ativo entre as médias no semanal é o momento que pode definir no gráfico diário e também no gráfico diário, trabalhando mais ali entre as médias. Então, de maneira geral, CXSE3 mantém um cenário de baixa, um viés de baixa de curto prazo, apesar dessa lateralização, que eu sei de curtíssimo mais indefinido, mas mantém esse viés aí de baixa, com a expectativa de poder ter algo ainda maior para baixo. Por esse motivo, seria um pouco mais criterioso para buscar compra no papel. XPBR31, aqui na BDR da XP. A gente tem um ativo aqui, olhando para um gráfico prazo maior, gráfico mensal, caiu e parou abaixo da média. Então, o comportamento está tentando subir e não consegue. Então, por enquanto, não é algo legal e isso termina indefinindo a tendência de prazo menor, que é, por exemplo, o gráfico semanal. Vai lá, você tem um movimento muito forte de alta, volta, gerou um fundo aqui, mas está entre as médias de menor velocidade,
ainda apontando para baixo em relação à média de menor periodicidade abaixo da de maior periodicidade, algo mais negativo por enquanto para o papel. Aqui seria se for falar qual seria a faixa de preço interessante para monitorar a compra acima dessa região, acima dos R$107 pelo menos. Gráfico diário, se for para arriscar alguma compra, a ação vem dentro de um zigue-zague descendente, anulou esse zigue-zague, a tendência está indefinida. Se for para arriscar alguma compra, seria preferencialmente após um fechamento acima aí do patamar em torno dos 101,25 e nova máxima no pregão seguinte. Se fosse para arriscar, operação de swing trade. Essa seria a alternativa principal, na minha opinião. NVDC34, essa ação, NVIDIA, está dentro de uma tendência de alta em todos os prazos operacionais. Esse aqui é o gráfico mensal, correção pequena, já estoura para cima, vem aqui, corrigiu pouco também, 3 meses andando de lado, sem tocar a média, já tem bastante tempo sem tocar a média, isso não é algo que não demora tanto assim, então gradativamente vai aumentando a chance de poder voltar a testar a média móvel exponencial de 10 períodos. Tem um sinal ainda já para isso? Não, tem um sinal ainda de poder ter algo para cima, só que eu não exigiria tanto para cima no primeiro momento. Logo, se eu olhar para um gráfico semanal, já gerou um movimento aqui de alto, conseguiu fazer nova máxima histórica, ótimo. Aí o que eu aguardaria? Aguardaria alguma correção. Então tem que ter correção, seja no gráfico diário, para buscar uma compra, uma correção um pouco maior, não só testando a média, até vindo um pouco mais para baixo em relação a todo esse movimento de subida. Dá para pegar um Fibonacci e avaliar ali qual seria um ponto de correção, 38,2% ou 50%, chamaria mais atenção para compra. 15,43, depois a região dos R$15, que inclusive passa a testar a topo anterior. Ou pelo gráfico semanal mesmo, olhar justamente que vai coincidir com esses valores que eu acabei de mencionar, para buscar a entrada, se for de prazo maior, de position trade nesse papel. Então, compra nesse momento, o ativo está dentro de um cenário que apoia a compra? Sim. Só que o ponto que se encontra, relações com o retorno tende a ser pior. Sendo um pouquinho mais agressivo, no sentido de entrada, fundo ascendente, depois de testar essa média móvel exponencial de 10 períodos, a alternativa aí de entrada para a NVIDIA. E, por último aqui, Brave 3 continua sendo um ativo com cenário gráfico bem ruim, perdeu toda essa região aqui de suporte, está falhando como já mencionei, perdeu toda essa região aqui de suporte. Esse ativo ainda apoia algo mais para baixo, está fazendo um candle mais de indefinição em relação ao mês anterior, não tem nenhum indício de força por parte dos compradores por enquanto, não quebrou a sequência de máximas descendentes no gráfico semanal, gráfico diário segue permanecendo abaixo da média, então não apoia ainda possibilidade de compra nessa ação, segue apontando para baixo. Se fosse para arriscar alguma compra, alguma sinalização de alta já para cima da média móvel exponencial de 10 períodos no mínimo, e após registrar algum sinal de força por parte aí dos compradores. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosíssima atenção aqui nessa nossa análise de fechamento. Desejo a você aí uma ótima noite, um bom descanso, e se você estiver assistindo pela manhã na sexta-feira, um ótimo pregão também nessa sexta-feira. Estaremos juntos aí. Um grande abraço, deixe seu like, seu joinha, comente aqui embaixo qual a ação que você quer que eu analise na próxima análise de fechamento pregão desta sexta-feira. Até mais.